Olá, bem-vindos à sua leitura semanal. Aqui é Elaine Cristina. Eu busco clareza e conexão através dos símbolos do inconsciente. E a gente une tarô, astrologia e constelação na mesma leitura. Então eu te convido a esse espaço de orientação e reflexão. É uma leitura geral, intuitiva, muita gente, né? Obviamente que não ressoará com todo mundo. Pegue só o que fizer sentido. O que não fizer sentido, descarta para o universo. E você também pode dar uma olhadinha no seu signo lunar, no seu ascendente e na sua Vênus. E se você é novo por aqui, eu te convido a me seguir. Ativar o sininho de notificações, assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E também deixar o seu like, porque assim ajuda muito o canal a crescer. E também o seu comentário, que aí eu entendo se está fazendo sentido para você ou não, se esse conteúdo é relevante, né? Tem um convite. Toda quarta-feira, aqui neste canal e também no Instagram, os links estão na descrição, eu faço uma live. Nesta live, eu falo de vários assuntos de astrologia, de tarô, de constelação. Essa quarta-feira em específico eu vou falar sobre Quiron, que é a nossa ferida de alma, aquela que vem se repetindo a diversas gerações e que a gente não consegue se livrar dela. E por quê? E o que a gente faz com isso? Como que a gente trabalha essa dor? E toda live eu faço uma leitura para uma pessoa que é sorteada ali ao vivo na hora com aconselhamento do tarô. Espalhe essa notícia para que mais pessoas possam ter a chance de receber um aconselhamento. E a agenda para as leituras particulares já estão abertas, assim como constelação, neurociência e mapa astral. Meu telefone também está aqui na descrição do vídeo. E agora, se concentra e vem comigo descobrir o que o tarô tem a revelar para você essa semana. Então vamos lá? Aqui tem a bandeja com água, os bonequinhos da constelação, os tarôs e os oráculos. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Áries. Fundo do deck, que é o que resume a leitura, aqui a gente tem a bandeja da constelação com água, os bonequinhos GVA, os tarôs e os oráculos. Essa leitura é para o signo de Áries. Pegue só o que fizer sentido. O que não fizer sentido, gente, já sabe. Descarta para o universo. Fundo do deck, a torre. Fundo do deck é o que resume a leitura. Você está construindo uma estrutura em algo que não é sólido, em algo que não é verdadeiro. O universo, com esses raios da verdade, tentando te mostrar que não vai dar certo essa situação, essa pessoa, essa relação, e ali você resistindo, e fica mais dolorido. Quando a torre cai, fundo do deck, a torre. A torre, ela nos mostra que você está construindo alguma situação, um relacionamento, uma pessoa, uma relação, enfim. Está construindo algo em bases que não são verdadeiras, em bases que não são sólidas. E aí vem os raios da verdade, o impulso do divino, para que essa estrutura se rompa. Dói, é extremamente dolorido, mas depois vem a calmaria, vem o entendimento, vem uma construção verdadeira, vem um renascimento após a torre, certo? Vamos deixar aqui do lado, porque é o que resume a leitura. Logo mais a gente volta a falar, deixa aqui, ó. Logo mais a gente volta a falar dessa carta, que ele é o resumão aqui, certo? Então vamos lá. Como está o ariano neste momento? Caíram duas. As de pentáculos, que é o impulso do universo para que você tenha recursos para sair dessa situação que a torre te deu.
E na sequência, o Rei de Espadas. O Rei de Espadas, ele te dá um recurso mental para que você consiga entender a situação, ter a vitória, manejar tudo isso. Então tem a perspicácia do mental junto com os recursos materiais para que isso dê certo. Isso aqui é o domínio do mental, é a vitória. Cuidado para que isso não vire crueldade, sabe? Quando o mental domina demais, passa por cima das emoções e machuca. Vamos entender do que nós estamos falando. Eu vou colocar os recursos materiais aqui. O arcano 0 que traz, me mostra onde está o problema. Vou colocar o mental. Energias do bloqueio para o signo de Áries, por favor. Viraram algumas aqui. Virou o arcano da justiça no bloqueio. Pode ser que essa situação seja injusta, ou você está se sentindo injustiçado, vamos entender. Palas Atenas aqui, a deusa da justiça, para representar a justiça. Sai o 3 de paus, ou seja, começa a ter um movimento, começa a ter uma ação, que é o objetivo, é que você consiga sair dessa situação. Nós já vamos entender que situação é essa. Na parte consciente, a gente tem o 6 de paus, que é uma vitória. É um reconhecimento público. Mas, ao mesmo tempo, tem o 4 de espadas. O 4 de espadas, deixa eu só colocar o reconhecimento público, as pessoas reconhecendo a sociedade. O 4 de espadas, ele me fala de aprendizado, aquele momento em que você silencia, aquele momento em que você se aquieta, que você entra em contato com as coisas que estão lá no fundo da sua alma para que você entenda essa situação. Então eu vou colocar aqui como símbolo dessa reflexão, de trazer o que está no inconsciente para a consciência, para que tenha o aprendizado. Então isso é o que está no seu consciente. A vitória perante as pessoas, mas também tem um aprendizado. Isso é importante, é esse aprendizado. Porque senão o ciclo se repete, a dor se repete numa outra situação. Deixa eu colocar o ariano aqui como símbolo de todos vocês, tá? O que está no inconsciente? No inconsciente a gente tem a rainha de copas. A rainha de copas, ela é o domínio do emocional. É aquela que sabe manejar a situação, aquela que fala com jeitinho, aquela pessoa amorosa, firme e que não se deixa dominar pelo mental. Então, assim, é como se houvesse aqui uma participação conjunta do mental e do emocional. E esse emocional aqui da rainha de copas, ela vai com jeito para manejar, mas lembrando que o fundo do deck é a torre. Tem algo ali que vai ruir, que não está verdadeiro. Então, quando esse rei de espadas, que usa o mental, o problema tá aqui, ó, que usa o mental para dominar, ele passa a ser cruel. E aí precisa ter a energia emocional, amorosa, para que a situação se resolva. Mas lembrando que no bloqueio está a justiça. Talvez houve aí alguma situação que foi injusta, escondida. Eu vou usar
Eu vou usar Juno, né? Ela tem outro símbolo na astrologia, peraí. Eu vou usar esse coração para representar a rainha de copas, o domínio das emoções. Qual o resultado esperado dessa situação para o signo de Áries? Opa, viraram duas. 4 de pentáculos e as de espadas. O 4 de pentáculos, ele fala um pouco de... A gente precisa tomar cuidado com essa carta. É uma carta de ação, que você começa a agir, mas ela pode demonstrar alguma insegurança. Segurança emocional, né? Do tipo medo de competição, avareza. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E sai o As de Espadas. Então tem agora uma energia divina do universo, um impulso para que você consiga pensar mais claramente. Tem alguma coisa oculta. Meu gato tá no inconsciente. Vamos clarificar um pouco mais, vamos abrir um pouco mais esse jogo. Tá no inconsciente do ariano. Trazendo o que tá no inconsciente, por favor. A necessidade de compartilhar. Talvez essa situação financeira aqui ela foi injusta. Existe a necessidade de compartilhar o 6 de pentáculos, 6 de ouros. Porque se foi algo egoísta, que é o que me parece, que quando sai carta de espadas, tem um aprendizado que talvez não tenha tido, tem uma vitória perante outras pessoas. Mas aqui a justiça está gritando. Se foi algo que foi injusto, e os arianos, eles são extremamente verdadeiros. Quer um amigo sincero? Procure um ariano. Influências externas. Quais são as influências externas para essa situação? Olha lá na bandeja, a rainha de copas em direção às pessoas. Talvez faltou olhar com amorosidade essas pessoas. Influências externas. A gente tem o 8 de copas. O 8 de copas, ele fala em deixar algumas coisas para trás e seguir em frente. Se foram injustos com vocês, eu vou colocar energia divina. O universo vai dar conta, a lei do retorno vai dar conta. Porque é uma pessoa que foi fria, calculista, tá ligado ao ariano de alguma forma. Existe a necessidade de deixar alguns padrões, algumas emoções e situações para trás. Assumir o domínio da sua vida. Toda carta 7 é necessidade, seja o naipe que for, é a necessidade de agir. Se você não fizer nada, as coisas vão ruir. É a necessidade de agir. Deixar algumas coisas para trás, agir. E o 9 de espadas, que é deixar essa situação, não se prender mais a ela, porque isso está te levando a um esgotamento. Para que você não seja, entre aspas, punido pelas próprias ações. Medos e temores do ariano.
Nossa, caiu invertido aqui o 2 de copas. O 2 de copas é uma carta que fala de relacionamento. Não só relacionamento afetivo, mas em geral afetivo, mas principalmente fala de amor próprio. Então, ó, reforça isso aqui, ó. Deixar alguma situação para trás, alguém que foi injusto com você, tomar o domínio da própria vida, tomar o aprendizado disso, entender que razão e emoção, olha aqui, ó, o mental. Deixa eu só virar esse bonequinho aqui para ficar mais claro. Ó, a mente, o mental tem que estar unido ao emocional. Porque senão fica crueldade, a pessoa fica fria e calculista. Então, para isso, é aprender a colocar limites. Eu vou colocar Plutão. Plutão é o planeta que fala de limite. Eu não permito que façam isso comigo. Eu não aceito que façam isso comigo. Se foram cruéis, né? Se foram... Então, medos e temores é esse 2 de copas, é esse relacionamento. Nossa, me veio assim, traição. Pode ser que não ressoe para todo mundo, eu vou colocar isso aqui como símbolo de traição. Pode não ser só no sentido sexual, pode ser uma traição de negócios, de lealdade, uma traição na família, roubo, herança, enfim. Meu coração deu uma apertada, sabe? Pode ser que você tenha dito para as pessoas, ou as pessoas tenham te enxergado vitorioso numa situação. Porque assim, né? Quem são as pessoas fortes, entre aspas, na sociedade? Aquelas que têm o domínio material, o poder. Mas como que são emocionalmente essas pessoas? São as que traem, são as pessoas que passam a perna nos outros? Será que isso são pessoas realmente poderosas? Poder em que sentido? Em que aspecto? E aí, quando o ariano coloca o limite, a leitura pode estar espelhada, pode ser o ariano que tenha feito isso com as pessoas, que é preciso colocar limite em relação a essas pessoas. Ou essas pessoas aqui precisam colocar razão e emoção juntas. Se não fazem isso, pode ter roubo, mentiras, trapaças. É algo que foi construído em cima de uma estrutura, um relacionamento, uma sociedade, uma amizade, uma relação familiar que foi construída em cima de mentiras. Isso vem à tona, isso vai ruir. Dói, mas dói muito. Quando sai a carta da torre, é extremamente dolorido. É um momento muito difícil da vida da pessoa, mas o renascimento que vem depois, ele é maravilhoso. Eu vou colocar o arcano da morte. Não é morte física. É no sentido assim, final de uma situação para início de outra. Transformação. E resultado esperado. Resultado esperado para o signo. Peraí que caiu aqui muito. Essas cartas, elas são muito grossas, é difícil de embaralhar. Resultado esperado para o signo de Áries. Vamos colocar a fênix como símbolo de renascimento aqui. Mas a gente já vai clarificar com outros oráculos para entender o que o ariano precisa fazer para renascer dessa situação. Colocar limites, vamos ver se conecta com Plutão. Resultado esperado. Virou aqui a Imperatriz. A Imperatriz é o domínio do emocional, é a união de todas as rainhas. O domínio do emocional, o domínio do mental, o domínio do pentáculo, o domínio da ação. Então, e aqui, assim, é uma colheita maravilhosa, tá? Como resultado esperado dessa situação. Vou até colocar em destaque aqui a Imperatriz.
Vai doer, vai cair, vai doer, mas depois, olha só, né? Olha lá o renascimento. Cinco de copas. O 5 de copas, ele fala assim, vamos comemorar, vamos olhar para o que sobrou de bom e deixar para trás as coisas que nos machucaram, deixar para trás as mentiras, porque a mentira pertence ao outro, né? E sai a rainha do inconsciente, o domínio, a sabedoria total do inconsciente, que é a sacerdotisa. Então, o que pede? Que você tenha a clareza do seu inconsciente, olha aqui, ó, da consciência para consciência, do inconsciente para o consciente, para que você possa renascer, trabalhar essas questões inconscientes, para que a imperatriz ressurja. Só cuidado para que não fique preso à nostalgia. Claro, você pode lembrar dessa situação com aprendizado, mas não ficar preso na nostalgia. Isso aqui é nostalgia. Então, ok, lembrar como aprendizado, mas não como nostalgia. Vamos clarificar um pouco essas cartas. Clarificando a situação. Pede paciência, que é um ciclo de aprendizado. Clarificando toda essa situação para o ariano, que ele consiga agir, sair disso. Cuidado com o adiamento mental. Tem coisas que não dá para adiar. Se você ficar adiando, vem a torre e cai tudo. Enxerga as possibilidades, são várias possibilidades. E aí você encontra a harmonia, o equilíbrio entre o mental e o emocional ali. Certo? Para quem é essa leitura, adapte para a sua situação. Vamos trazer uma carta da roda de cura. É lindíssimo esse oráculo. Ele fala muito de um caminho espiritual, de uma evolução. Olha que cartas lindas. Olha o verso. Olha aqui, ó. Baseado em bloqueio, em situações que estão presas em bloqueio e que você precisa aprender para evoluir. Tem significados psicológicos muito profundos. Saiu a pedra da confiança, ou seja, ó, o cacique aqui, ó. É uma carta de emoção, uma carta de água e fala confiança, convicção, que você esteja aberto ao amor, à expressão das emoções, à percepção do sagrado, presença e auxílio do Criador na sua vida. Então, se abra a isso. Esse foi o aprendizado. Agora fez sentido aqui para mim. Porque antes, talvez, você estava só no mental, né? Agindo no mental e deixando o seu coração um pouco de lado. E não dá para fazer isso. Então, a carta da morte aqui, ó, o arcano da morte no símbolo de mudança, é assim, conectar razão e emoção. Não passar por cima dos outros e não permitir, Plutão, colocar limites. E não permitir que façam isso com você. Vamos ver os aconselhamentos. Vou pegar um aconselhamento de uma runa. As runas têm significados psicológicos muito profundos. O Jung, ele usava o tarô, a astrologia e o I Ching como símbolos do inconsciente. É porque ele não conheceu as runas, porque, olha, são incríveis. Virou uma aqui. Sou eu, Lu. Vamos ver o que essa runa significa. Sou eu, Lu. Peraí. Peraí que eu não sei de cor. Também não está em ordem alfabética. Tem hora que... Achei rápido. Vamos lá. Sou eu, Lu. Esta runa simboliza, no alfabeto rúnico, o Sol. Gente do céu. Este elemento poderoso, vamos colocar o Sol aqui na bandeja.
este elemento poderoso que irradia os raios de energia, aplicando sobre o ser um sentimento de motivação e estímulo para viver. Olha lá, 3 de paus, é o objetivo. Estímulo para continuar, estímulo para viver. Por isso, Soyolu faz com que use toda a sua energia e potencial, gerando um período de realizações plenas. Aproveite, pois este é o momento de poder e sucesso, autoconfiança, clareza nas ideias e brilho interior e exterior. Esta carta, essa runa, possibilita o resgate de oportunidades perdidas, como projetos que ficaram esquecidos, ou pessoas que deixou para trás. Olha lá, união da emoção e da razão. No momento, no entanto, Soyolu tem um aspecto negativo. Ao mesmo tempo que o Sol irradia o seu calor vital para todos os seres, ele também ele também pode destruir com o excesso de calor. Por isso, tome cuidado com esse aspecto. Então, quando você une, olha como está claro aqui, olha, quando você une razão e emoção, o reconhecimento das pessoas vem, você se transforma, a situação se transforma. O Sol também, ele é uma carta que traz, é um elemento, uma carta que traz a clareza. Mesmo que você não esteja pronto para enxergar aonde estão os obstáculos, o Sol vai escancarar. Então, tem a torre, tem o Sol aqui na runa. Aqui fala de confiança, de unir razão e emoção, conectar com o auxílio do Criador. Foi traído? Não foram justos com você? Coloque seus limites. Tenha o aprendizado em relação a isso e renasça das cinzas. Este é o aprendizado para o ariano. Vamos pegar algumas cartas para aconselhamento final. Aconselhamento para o signo de Áries. Novos caminhos, olha só. Cai a carta de novos caminhos. A torre fala disso. E dedicação. Aqui, ó, não é um cristal que tá aqui é um planeta que tá aqui no anel. Se dedique. 3 de espadas. Se esforce, vá, faça, haja. E novos caminhos se abrirão na sua vida. Lembrando da união da razão com a emoção. Gratidão, ariano. Essa foi a leitura dessa semana. E a gente se vê semana que vem. Até a próxima leitura. Curta, comente, compartilhe.